tongue, bite my time, wearing a warning sign. Wait till the world is mine. Visions I vandalize, cold in my kingdom size. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. Kinda wanna step things out. Watch me make about one bite, one bite, one bite, one bite. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite style. Watch me look about one bite, one bite, one bite, one bite, one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. I like the way they all scream. Tell me which one is worse, living or dying first. Sleeping inside a heart. You say, come over, baby. I think you're pretty. I'm okay. I'm not your baby. If you think I'm pretty, you should see me in the crowd. Kinda wanna stop things out. Watch me make about one bite, one bite, one bite, one bite. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite style. Watch me make about one bite, one bite, one bite, one bite, step things out. Watch me make about one bite, one bite, one bite, one bite. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite style. Watch me make about one bite, one bite, one bite, one bite, one.
Isso é falta de fita, moleque. Isso não passa de frescura. Para com esse mimimi. As minhas lágrimas refletem a minha tristeza.
Minha vontade de viver é a mesma que de morrer. No meu mundo não há expectativas. Minhas decepções viraram rotina. Eu não vejo mais prazer em viver. Seu orgulho me decepciona. Maldito mundo! Porque é tão difícil me acolher? Eu sou o maior fracasso dos meus pais. Isso não passa de vergonha na cara! Se eu pular de uma sacada, eu não vou fazer falta pra ninguém! Eu sou o protagonista do meu filme de terror. A cada nascer do dia! A cada nascer do dia eu dou um passo pra trás! Eu já fui novo demais pra brincar de morrer! Meu problema arrasta todo mundo pro mesmo ponto. Um brinde dessa desgraça de vida! Eu desisto! Eu desisto! Isso é impossível! Aumenta o som. Você já teve depressão? Eu já. E é muito triste. Você precisa entender que a dor do outro não é brincadeira. Você precisa entender e precisa estender a mão. Você precisa ter um olhar de respeito com as pessoas com depressão. Pode ser que esse momento que você não tá legal, você pode transformar ele numa coisa boa, sendo algo mais produtivo para você, do tipo, ok, se agora eu não tô aguentando existir, eu vou parar, e se minha cabeça quer falar um monte de coisa pra mim, eu vou ouvir o que ela vai falar, e disso pode sair algo muito bom, tanto para crescimento pessoal, quanto se você tiver interesse e uma certa determinação, transformar algo artístico seu. Igual, eu conheço muita gente que pinta. Eu, por exemplo, escrevo muito. Nossa, eu escrevo muito. E acaba sendo um pouco disso. De você tentar pegar o pior que a vida te dá, aquilo que você não tem controle nenhum. E tá tudo bem, a gente não precisa ter controle sempre. Mas você permitir falar, ok, vai acontecer, não é o fim do mundo. E se eu tô passando por isso, eu posso usar isso a meu favor, respeitando isso, sabe? Tudo começou nas madrugadas da década de 80. Eu ainda uma criança e comecei a acordar todas as noites com pesadelos. Pesadelos terríveis, onde eu não conseguia constatar o que realmente era e também não ficava inteiramente inconsciente. Quando eu relato isso, eu ainda consigo lembrar a sensação que eu tinha naquele momento do pesadelo. Eu chorava muito porque eu ficava no estado de transe. Eu estava, por um lado, eu estava consciente, eu sabia o que estava acontecendo, e por outro, eu não conseguia controlar
aquele sentimento. Eu tenho toque. Desde criança eu puxei meu pai por ele ser muito perfeccionista. E aí esse negócio passou pra mim e depois de grande percebi que acabou transformando em um toque. Tanto com cores e com arrumação mesmo. De ter as coisas do mesmo tamanho, as cores uma conforme a sequência de cores, tipo livros, tudo que eu posso arrumar eu arrumo e me arrumo também, no caso. Mas tudo me deixa mais confortável, mais aliviada em arrumar. A arrumação pra mim é uma organização que acabou sendo pra vida mesmo, em várias coisas. E isso acabou tomando conta de mim por um certo momento. Mas na arte tem um lado bom, porque eu acabo me organizando melhor, eu consigo me lembrar de várias coisas, de simples objetos acaba fazendo parte, né, de mim e do personagem que eu faço como atriz, e isso acaba sendo maravilhoso, porque é algo que às vezes falta, né? Mas às vezes é um excesso que vale também. Ela falou que eu tava com depressão e que não tinha o que fazer. Ela ia ter que conversar com os meus pais e com outro médico e que eu ia ter que começar a tomar remédio. Aí eu simplesmente comecei a chorar, porque é muito esquisito a gente ser jovem e, tipo, a gente vê pessoas com depressão o tempo todo, a gente sabe que não é algo fácil para os outros. Muita gente, lógico, acha que é piada, mas a gente tem a noção de que não é fácil para os outros. Mas quando é pra gente, quando a gente ouve isso de alguém que estuda para saber isso, alguém que sabe o que é isso e fala para você que, infelizmente, você está com depressão e você vai ter que começar a tomar remédio. Nossa, esse foi um baque muito forte para mim, porque não achava que aquilo era depressão. Eu sou músico, ator e diretor teatral e convivo com depressão e ansiedade desde os meus 19 anos de idade. A minha primeira crise foi com os 19, morando sozinho, batalhando para conseguir me manter na faculdade e tudo mais aqui em São Paulo, e saindo de Tatuí, né? Eu sou nascido e criado no interior de São Paulo, em Tatuí, e vim morar sozinho, né? Então foi um baque muito grande já. Um fim de relacionamento foi o gatilho para que eu entrasse numa onda de depressão aí. A primeira grande crise durou praticamente 6 meses. Eu não sabia o que eu tinha, eu achava que eu estava triste por conta do fim do relacionamento, que eu não estava sabendo lidar. Depois, quando eu fui diagnosticado como depressivo no primeiro momento, eu comecei a poder cuidar disso e aos poucos ir lidando com essa situação, porque pelo menos a minha experiência de depressão não é algo que eu elimino, né? Eu vou lidando com os sintomas da depressão. Psicologicamente falando, eu acho que o teatro é como se fosse um remédio, assim. Não só o teatro, mas toda a arte que tem relação com, né, um trabalho cênico. Eu acho que ajuda muito uma pessoa, assim, porque a gente acaba ocupando a nossa mente, né? Porque quando a gente está com a nossa mente vazia, qualquer sentimento que tiver ali, sufocar, né? Mas quando a gente está com a mente cheia de coisas, de ideias, de projetos, a gente começa a viver melhor. Eu, com 14 anos, tive depressão, fiquei 1 ano com depressão, tentei me matar várias vezes. Pra mim foi um momento muito difícil, pois eu me vi muito sozinho, sabe? Então, eu sofri demais com a depressão, sofri calado.
E depois que eu comecei a conhecer o mundo, eu fui saindo dessa depressão, conheci a dança, conheci o teatro, e nisso foi uma distração para me sair da depressão. Eu me envolvi em um relacionamento que no começo era feliz, mas depois me trouxe problema, sabe? E nisso eu fui tendo crise de ansiedade. E no meio dessa relação eu tentei me matar várias vezes. E trouxe sequelas para mim, pois agora eu tenho crise de ansiedade, eu tomo remédio. E estou tentando sair dessa vida de crises, de tomar remédio. Estou tentando ser uma pessoa melhor, tentando me esforçar cada vez mais para ser feliz e para sair dessa vida, que é uma coisa muito ruim, sabe? Eu estava no ensino médio, eu tinha uma amiga e eu falei para ela que eu estava sentindo que eu não aguentava mais. E eu fazia parte de uma produção de espetáculo do conservatório, onde nós íamos viajar para São Paulo. E isso foi me fazendo entrar em surto, porque eu pensava que eu ia para São Paulo, eu ia passar mal, e enfim, eu ia morrer lá e não ia ter quem me socorresse, que me ajudasse, enfim. E aí eu liguei chorando para minha mãe, falando o que eu estava sentindo. E então ela me resolveu levar para uma psiquiatra. Chegando na psiquiatra, contei tudo para ela, enfim, minha mãe também falou os relatos, e ela me identificou com síndrome do pânico. Foi quando ela me deu um remédio, e foi quando eu caí em si e lembrei que todas as sensações de que quando eu era criança, nos meus pesadelos eu tinha, era a sensação de que quando eu da síndrome do pânico, da crise que eu tinha na adolescência. Então, quando eu era criança, esses pesadelos já era a crise de pânico se desenvolvendo em mim. A médica me disse uma coisa muito interessante. Ela falou: você vai viajar para São Paulo, vai ser como matar um leão, mas aos poucos isso vai melhorando. Falar em depressão é complicado, principalmente quando a maioria das pessoas que estão ao seu lado não acreditam que depressão é doença. Passei por meses sem querer sair da cama e ouvindo de quem era para estar ao meu lado que quando eu parasse de fazer graça, voltaria para casa. O que me reergueu foi minha filha ao meu lado, que na época dependia totalmente de mim. Hoje, tenho forças para me segurar quando a doença quer voltar, e grande parte dessa força consigo quando ajudo amigos e alunos que estão tão perdidos hoje quanto eu já estive. E foi aí que eu comecei a ter crise de pânico e me encontrei ainda mais sozinho na depressão. É uma doença e que as pessoas vão ter que te ajudar. Parece que você só está reforçando aquilo, de que você é um fardo, de que você não está fazendo nada sozinho, que você é um preguiçoso. Então, tipo, era muito difícil ter que viver, digamos assim, com isso de saber que eu já me senti um fardo. E descobri que eu precisava de ajuda, eu me sentia mais um fardo ainda. Por mais que meu relacionamento com a minha família nessa época tenha sido melhor, por conta deles começarem a entender um pouco o que eu estava passando. Mas mesmo assim, eu ainda me senti um fardo. E aí, mesmo tomando remédio todo certo dia, parecia que não estava adiantando. Eu comecei a ter vários problemas, eu comecei a ter problema para dormir, porque no começo o remédio me fazia dormir, ele dava muito sono, por isso que eu tinha acordado o bronze na primeira vez que eu tomei. Mas aí depois ele começou a ter um efeito completamente contrário. Se tivesse, tipo, todo dia que eu tomava ele, que era todo dia no caso, eu amanhecia acordado e eu não conseguia dormir. E você sabe que à noite, quando você não consegue dormir, se sentindo um fardo, você só pensa em besteira, você só pensa em bosta. Nada consegue te animar. Aí à noite, sozinho, sem sono, com o remédio tirando seu sono, você só pensa merda.
Você não consegue pensar se você tem talento, se você tem uma capacidade, o que você vai fazer da sua vida, se você vai ter uma vida. E se você quer ter uma vida. Então, as pessoas que têm depressão, crises, deveriam procurar um psicólogo, procurar ajuda, porque isso sempre acaba em suicídio, entendeu? São coisas que você deve perguntar para a pessoa se ela está bem, deve se preocupar com o próximo, pois você não sabe o que passa na casa dele, não sabe o que passa com ele. Então, tente ajudar o próximo, tente fazer o próximo sorrir, tente fazer o próximo esquecer dos problemas, tente mostrar um foco para ele, sempre estar do lado da pessoa que tem depressão ou crise de ansiedade, pois só quem passa por isso sabe o quanto é difícil se sentir sozinho, quanto é difícil pensar em coisas ruins. E as crises se desenvolveram juntamente na parte da minha adolescência, entre a minha transição de criança para adolescente, onde a minha sexualidade, eu tinha muita confusão na relação da sexualidade, né? Eu não sabia o sentimento que eu tinha quando eu sentia atração por menino, sendo que eu era um menino e tinha uma atração por menino, então isso confundia muito a minha cabeça. A religião me confundia, porque, como eu falei, eu frequentava a igreja católica e lá falava, era pecado, homem com homem é pecado. Então eu entrava num surto muito grande de confusões mentais, porque eu já estava começando a ficar com meninos e isso eu era cobrada na igreja de uma forma muito grande. Então isso me corroía, eu achava que eu ia para o inferno, que eu estava fazendo era errado. Então tudo isso colaborou para que minha ansiedade se elevasse e minhas crises se desenvolvessem. E o transtorno de ansiedade, que apesar de também ser uma coisa sem perspectivas, ele dá a impressão de que você é uma pessoa muito ativa, de que você é uma pessoa... uma coisa acaba disfarçando a outra, até para você. Então eu tenho dificuldade de perceber até quando eu estou tendo crises de ansiedade, às vezes, porque parece que mascara os sintomas da depressão e vice-versa. É uma loucura, mas na verdade uma coisa retroalimenta a outra, né? É um sofrimento muito grande, porque, principalmente em relação ao transtorno de ansiedade, a depressão me parece ser uma coisa que as pessoas começaram a levar um pouco mais a sério agora. Agora, o transtorno de ansiedade, ele não me parece muito levado a sério, porque as pessoas encaram como frescura, como, eu sou uma pessoa agitada, e não é bem assim, é um sofrimento muito grande. Hoje em dia eu sofro muito mais com as crises de ansiedade do que de depressão. Quando eu era mais novo, eu via que eu sentia a intensidade bem forte de cada emoção, cada palavra que a mim era dirigida, cada crítica, cada opressão. Eu percebi que eu era diferente das outras crianças. Era como se eu sentisse a dor das outras pessoas também em mim. Eu não sabia que eu oscilava as minhas emoções, nem tinha noção do que era isso. Desde criança, nunca soube especificar o que acontecia comigo. O tempo passou e passou. E quando eu estava em minha adolescência, logo na pré-adolescência, eu já comecei a me cortar, cortava a região das costas da minha mão, do dorso da minha mão. Eu simplesmente fazia como forma de aliviar minhas dores mais internas e mais profundas, das quais nem mesmo os profissionais da área da saúde puderam acessar. O meu desempenho na escola diminuiu, perdi um ano letivo. A vida não tinha prazer fora do meu quarto. Meus amigos, bem-estar. Há 2 anos me livrei desse mal do século, mas atualmente eu faço tratamento para ansiedade e transtorno bipolar.
Sei que esse problema prejudica a mim e as pessoas ao meu redor. Quem passa por isso sabe que acordar um dia feliz, mas tudo ser um gatilho para estar zangado, é horrível. Eu procuro entender que a vida tem altos e baixos. E sei que a gente acaba vencendo uma luta como essa. Eu ainda vou vencer mais essa. Hoje eu sou atriz, maquiadora e diretora teatral, mulher transexual, diretora de uma companhia onde temos resultados muito bons, sou professora de uma escola particular de dança, sou professora da Poiese. Eu provei para as pessoas que ser uma mulher transexual não faz de mim menos ou mais. Simplesmente eu sou uma mulher como qualquer outra. Então é algo que eu sempre tenho que enfrentar. Passei 6 meses isolado, sem que ninguém soubesse muito bem o que estava acontecendo, porque eu não fazia questão de avisar ninguém, não fazia questão de dizer para ninguém. As pessoas não percebiam, porque eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui muito falador e tudo mais, e a depressão não mudou isso, mas eu usava isso como uma grande máscara para esconder o que eu estou passando, né? Por 6 meses eu acabei gradualmente me isolando mesmo, até que as pessoas começaram a perceber, sentir minha falta, a faculdade começou a me cobrar das minhas presenças, minha família começou a cobrar, e eu já não consegui mais disfarçar, eu já estava no limite de ter pensamentos até suicidas, enfim, pensamentos de entrega mesmo. E aí, graças à minha família e aos meus amigos, eu consegui sair dessa primeira crise. É claro que isso foi só o começo, né, de uma batalha que vai durar para o resto da vida. Mesmo porque, durante muito tempo, a partir desses 19 anos, eu encarei essa situação como sendo depressão. E depois de muito tempo eu descobri que, na verdade, eu também sofria de transtorno de ansiedade. Eu fui descobrir isso muito recentemente, com 28 anos, talvez. E aí os tratamentos começaram a mudar. Eu sempre tenho uma crise muito grande com medicações e tratamentos de longo prazo. Eu não tenho uma disciplina muito grande para lidar com eles, mas eu não posso negar que as medicações me ajudaram muito. Inclusive agora eu estou passando por um processo de divórcio, que, como todos os processos, não foi muito fácil, né? Não é fácil. Então eu voltei a recorrer às medicações, a recorrer à ajuda, e isso foi muito importante para mim. Ele trabalhou um pouco, morreu novo. Quantos anos ele tinha? 25, coitado. Dizem que ele era um depressivo. Artista, né? Ele não queria se envolver com a realidade. Não conseguia ficar nem 2 meses no emprego comum. Ninguém enche a barriga com poesia. Ele era escritor, né? Diz que gostava de escrever e de atuar. A doença sou eu, não é a doença que me domina. Então, eu estou numa fase muito boa. Onde eu sou feliz comigo mesma. Eu me aceito, eu me amo. E é o mais importante. O amor próprio faz toda a diferença. Tinha voltado a falar com um amigo de muito tempo atrás, que tinha sido o meu primeiro namoradinho, uma coisa bem bobinha, sabe, mas muito especial pra mim. E a gente tava se falando super bem, a gente ficou falando um tempão, a gente saía, a gente conversou, a gente passou um tempão juntos e tal.
E ele sempre teve uma depressão muito forte. Então eu sabia que ele passava, mas não tanto, porque ele tinha depressão desde os 7 anos de idade. E quantas vezes ele me ligava de madrugada, eu ficava a noite inteira, eu madrugava conversando com ele no telefone, porque eu sei que se eu não fizesse aquilo, ele ia fazer besteira. E teve uma noite que eu tinha voltado do ensaio, aí eu pensei em mandar mensagem para ele. Tipo, pensando, nossa, ele sumiu, mandar uma mensagem para ver se tá tudo bem e tal. Só que eu tava tão cansado que eu pensei, amanhã cedo eu mando, eu vou dormir. E amanhã cedo, antes de ir pra escola, eu mando mensagem. Mas aí não deu tempo, porque eu acordei com uma mensagem no meu celular. Aí quando eu fui ver, era a tia dele, me falando que ele tinha se matado na madrugada. E, meu, aquilo foi uma bomba pra mim. Porque eu sei que eu podia ter evitado aquilo, sabe? Porque eu evitei antes. E, pô, eu só tava cansado. Mas se eu não tivesse cansado, se eu tivesse pensado um pouco melhor, eu teria mandado mensagem pra ele. E quem sabe, talvez ele ainda estivesse aqui, sabe? Então, eu sei, tipo, todo mundo fala que eu não tenho culpa, eu sei que eu não tenho culpa. Mas o saber que você não tem culpa e sentir que você tem culpa são coisas totalmente diferentes. Eu não consigo não sentir culpa. Eu sei que eu não tenho culpa, mas eu não consigo não sentir. Já encaixa o negócio. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone so effortlessly. You have won, you could go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them all what's happy. My heart is broken, all my scars are open. Tell them all I hope would be impossible, impossible. Hey. I'm falling out of love, it's hard. Falling for betrayals, words, broken trust and broken hearts. I know, and thinking all you needed, building faith on love and words, empty promises were where I know impossible. Hey. And I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Essa outra outra. Encaixa nessa junto.
fase, pré-adolescência. Alguns dizem que é a melhor fase, outros dizem que é a pior fase. Tudo pra gente é um motivo. Motivo de sorrir, de brincar, de dar gargalhada. Mas também pra gente é um motivo de ficar triste, de se isolar, de chorar, cansar até se cortar. Eu escolhi a vida que eu tô tendo. Foi eu que escolhi. Quando eu conheci a dança, quando eu conheci o teatro, eu me apaixonei, simplesmente. E eu acabei me empolgando, e entrando em aqui, entrando lá, balé, jazz, street, sapateado, teatro, muita coisa. E daí eu não fiquei com tempo para me estudar, não fiquei com tempo para ajudar minha mãe, não fiquei com tempo para mim. E eu pedi ajuda